Que bênção maravilhosa, que bom que você está aqui, bem-vindo quem assiste pela internet também, nossos amigos. A gente tem tido muita gente, às vezes eu vou para cá e para lá e as pessoas me encontram assim, eu assisto você pela internet, mas hoje eu quero dar um alô especial para o papai e para a mamãe que estão assistindo lá de Sorocaba, ó. Vocês estão vendo eles? Estão ali naquela câmera, né? Eles estão vendo a gente, estão vendo todo mundo, né? E eles têm assistido aos domingos à noite, algumas vezes pelo sábado de manhã. E bem-vindo você também que assiste pela Rádio Novo Tempo, ouve, né, a programação. Também tem encontrado várias pessoas que têm me dito que acompanham o Clamor da Meia-Noite através da Rádio Novo Tempo. Lembrando que você que está em Curitiba ou pela internet ou pela rádio, pode vir aqui na rua? Número? Isso, Carlos de Carvalho 400, bem no centro da cidade. A igreja é bem grande, você vai encontrar facilmente, não é? Que gostoso. Toda vez quando está para iniciar a programação, vai se aproximando das 19 horas, eu fico olhando aqui desse vídeo e diz assim, hoje, puxa, está me parecendo que hoje está com menos gente. E no final não tem menos gente, coisa nenhuma, graças a Deus, né? Todos estão aqui, e dentro de casa. Quando a gente é pai e mãe e os filhos estão para chegar de algum lugar, a gente antes de dormir fica ali esperando até que o último chegue, né? E quando o último chega, diz, agora pode fechar a porta porque está todo mundo em casa. E eu fico nessa expectativa assim, aos domingos, aos sábados, cada dia de culto, está todo mundo aí, então agora vamos começar, está na hora. Hoje, a cada noite o Senhor tem revelações magníficas para nós, né? Cada noite o Senhor, quando nós abrimos a sua palavra, a luz do Espírito emana dali, começa a inundar nosso coração, nossa mente. Mas se a sua vida não começou a mudar ainda, hoje o Senhor tem alguma coisa muito especial para que ela comece a mudar. Muito especial. E se ela já está mudando, e se você tem subido um degrau por semana, quem sabe, nessa noite nós vamos subir uns 5 de uma vez. Uns 5 degraus. Quanto mais nós nos aprofundamos na palavra, quanto mais a revelação do Senhor vem para nós, mais o coração da gente se aquece e começa uma euforia, assim, uma coisa, né, que invade a alma da gente. Se diz assim, puxa, mas que coisa, não sabia. A palavra do Senhor é extasiante, é uma coisa maravilhosa. Por isso, não posso mais ficar enrolando. Tenho que abrir a palavra com você e nós começarmos a pedir a direção. Para isso, vamos pedir a direção de Deus? Vamos? Então vamos orar. Deus amado, cada noite, Senhor, o Senhor nos tem trazido aqui na sua presença, para podermos ter um contato direto com o Senhor. O Senhor está aqui no seu santo templo, por isso nós nos calamos diante do Senhor, para receber a sua influência, os seus anjos, que o seu Espírito se manifeste, Pai, no coração de cada pessoa que é um templo do seu Espírito, que ele se manifeste, Pai, através das palavras que serão ditas, e que não sejam ditas por mim, mas por Ti, ó querido Deus. Ó Senhor, à medida em que a Tua palavra se achega a nós, abre o nosso coração, nos ajuda a abri-lo, toma conta do nosso ser por completo, em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu quero convidar você para nós focarmos, olharmos de novo para Apocalipse, capítulo 12, verso 17. E Apocalipse 12, 17 é o ponto no qual nós paramos e a partir do qual nós começamos a colocar bases e alicerces para nós construirmos. Quando a gente chegar um pouquinho para frente no estudo, você vai entender por que nós paramos em Apocalipse capítulo 12, verso 17, e por que nós dele fizemos 3, 4 temas e construímos alicerces para construirmos as paredes em cima deles. E você vai entender melhor por que nós estamos entrando nele. Mas Apocalipse 12, 17 diz
o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, foi lutar contra os restantes da descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, nós já sabemos que a mulher representa quem? A igreja pura, verdadeira. O dragão, quem? Quem? Satanás. Aqui está dizendo que daqui a pouco, num momento, Satanás vai se virar e vai irar-se contra a igreja verdadeira e vai fazer guerra direta de Satanás contra a igreja verdadeira. Aí diz que não é contra um monte de gente, mas diz que é contra os restantes da descendência da mulher. E a gente lembra que, por exemplo, quando nós falamos sobre o testemunho de Jesus, ele diz assim: os restantes da descendência da mulher, eles têm duas características. Esse povo que pertence a essa igreja verdadeira, eles têm duas características: eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eles têm um testemunho forte. E nós lemos ali em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 12, versos 8 a 14, onde diz assim, que aqueles passaram e venceram, porque eles não tiveram medo de exercer o testemunho de Jesus e não temeram pela própria vida. Ou seja, o testemunho de Jesus faz com que a gente viva destemidamente em nome de Jesus e que a gente siga em frente em nome de Jesus, sem temer nem mesmo pela nossa própria vida. E nós estudamos sobre os 3 amigos de Daniel, lembram-se deles? Veja, um monte de pessoas, só na primeira vez em que Nabucodonosor entrou em Babilônia e trouxe cativos, entrou em Jerusalém e trouxe cativos para a Babilônia, ele trouxe aproximadamente 10.000 judeus cativos. No momento em que a estátua estava ali e a trombeta tocou e o arauto disse: quem não se ajoelhar vai ser jogado na fornalha. No momento em que ele disse isso, havia muitos judeus, todos se ajoelharam junto com o povo de Babilônia, só os 3 companheiros, amigos de Daniel, não se ajoelharam. Dentro daquela multidão, eles representavam os restantes dos descendentes da mulher, ou seja, um remanescente, um povo pequeno. E você se lembra que nós lemos um texto dizendo assim, que embora Israel tenha muitas pessoas, só o remanescente é que vai se salvar. E na história do mundo é sempre assim. Por quê? Porque Deus só quer salvar um pinguinho de gente? Não. É porque, infelizmente, na maioria das vezes, só um pouco de gente olha para Deus e se compromete com Deus, e se envolve com Deus, e se entrega para Deus, de fato. Esse é o fato. Então é por isso que, embora o número de pessoas que vão à igreja, embora o número de pessoas que se entregam para Jesus, entre aspas, embora o número de pessoas que louvam a Jesus seja grande, ainda assim, um número pequeno é o número que realmente se compromete com Ele. E como nós já estudamos o que é o testemunho de Jesus, testemunhar de Jesus, viver o Evangelho, agora eu quero estudar com você a respeito de guardam os mandamentos de Deus. Você já ouviu falar alguma vez que a lei dos 10 mandamentos foi abolida? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem sabe você acredite nisso, não é verdade? Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Não terás outros deuses diante de mim. Se a lei de Deus foi abolida, eu posso ter outros deuses que não Deus da Bíblia. Certo ou errado? Posso matar. Também posso roubar. Também posso adulterar. Posso mentir, cobiçar. Todas essas coisas estão na lei de Deus. E todos nós concordamos que não. Não, nós não podemos fazer isso. Mas muitos acreditam e pregam
que a lei foi abolida por Jesus na cruz do Calvário, certo? Então vamos começar a meditar e entender isso aqui. Ali em Apocalipse 12, 17 está dizendo que daqui a pouco Satanás vai se irar contra os restantes dos descendentes da mulher, e que essas pessoas guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas mandamentos é um negócio meio legalista. Na semana passada mesmo eu preguei a respeito da graça, e eu disse: nós somos salvos pela graça, é a única maneira pela qual nós somos salvos. Então como é que nós podemos entender que Deus espera ainda que daqui para diante, porque essa é uma profecia, Apocalipse 17, para o futuro? Como eu posso entender que Deus espera que alguém guarde os mandamentos se eu sou salvo pelas obras, sou salvo pela fé e não pelas obras da lei? Será que eu devo guardar os mandamentos para ser salvo pelas obras? Romanos 3:20 diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Aqui está dizendo que ninguém vai ser justificado diante de Deus por obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então quer dizer, guardar os mandamentos de Deus conta quantos pontos para a minha salvação? Quantos? Nenhum ponto. Certeza? Fazia tempo que eu não perguntava certeza, né? Se eu amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, isso resume todos os mandamentos que fazem parte, que são a primeira parte da lei. Nós temos mandamentos que falam com relação ao próximo e temos mandamentos que falam em relação a Deus. Os 4 primeiros mandamentos falam do meu relacionamento com Deus. Os 6 últimos, o meu relacionamento com o próximo. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o meu relacionamento com quem? Não farás para ti imagem de escultura? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Todos eles falam de mim para com Deus. Agora, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. É o meu relacionamento com o próximo. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, e amar a Deus com todas as minhas forças, tudo isso resume a lei. Não conta nenhum ponto a mais para eu ganhar a salvação? Conta ou não conta? Não mesmo? Certeza? Sim ou não? Estou achando que você sabe, tá mais ou menos certo. Mas vamos continuar. Como nós somos salvos? Agora quero ouvir uma resposta que o pessoal ouça, o pessoal da internet e da rádio ouça lá em casa. Nós somos salvos pela graça. Amém, somos salvos pela graça. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, e também não é através de obras, ou seja, você está certinho. Não tem nada que eu possa fazer para contar pontos para mim, para eu ir para o céu, ou para eu me salvar. Não tem jeito. Não tem nenhuma obra que eu possa exercer. Até na semana passada eu disse para você que a doutrina da salvação pela graça é a única doutrina, é a doutrina única do cristianismo. Nenhuma outra religião que não seja o cristianismo prega a salvação pela graça. Todas as religiões, elas pregam a respeito de alguma coisa que eu tenho que fazer em troca para ganhar a salvação. Por isso, na cabeça do homem não entra direito essa questão da graça. Como é que eu posso ser salvo pela graça? De graça, eu não faço nada. Lembra do pensamento de Caim e de Abel? Deus tinha ensinado a graça e tinha dito: olha, um dia Deus vai morrer por vocês. Então, quando matar o cordeirinho, o sangue dele vai ser derramado. Isso significa que Deus se tornará homem e morrerá no lugar da humanidade para pagar pelo pecado da humanidade.
Então, a salvação está fora de você. Caim, ele quis produzir a salvação pelas obras. Diz: eu vou plantar, eu vou cultivar, eu vou colher o melhor da terra e vou dar o melhor que eu posso fazer. Caim representava a salvação pelas obras, Abel representava a salvação pela graça. Caim não podia entender, dizer assim, mas como é que eu posso agradar a Deus se quem deu a luz ao cordeirinho foi a mãe dele, a ovelha? Eu não fiz nada. O cordeirinho viveu ali, agora ele morre e eu sou salvo assim sem nada? Não, eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar a salvação. Por isso, toda vez que você pensar em dar alguma coisa a Deus para obter favor dele, lembre-se que isso não faz sentido no reino espiritual. Isso não faz sentido para Deus. Toda vez que você quiser dar dinheiro para comprar bênçãos, isso não faz sentido no reino espiritual. Toda vez que alguém pedir dinheiro para fazer uma oração por você, não faz sentido. Toda vez que alguém disser assim, traga dinheiro e Deus vai abençoar você, não faz sentido no reino espiritual. Eu não gosto da expressão, Deus é meu sócio. Eu não gosto. Ela não está errada totalmente, porque nós temos que colocar Deus como nosso parceiro em tudo. Mas eu não gosto desse interesse, dizendo assim, Deus é o meu sócio, eu honro a Deus e Deus me honra com as bênçãos materiais. Até porque muita gente honra a Deus, mas não recebe as bênçãos materiais. Essa é a grande, e muita gente não honra a Deus e recebe muitas bênçãos materiais. Essa é a verdade ou não é? É a grande pergunta de Salomão. Por que o sol nasce sobre ímpios e bons? Por quê? Porque Deus não compra os seres humanos. Também não adianta eu prometer para Deus, Senhor, eu vou daqui de Curitiba até São Paulo, ajoelhado, carregando uma cruz nas costas, se o Senhor salvar o meu filho. Não adianta fazer isso, porque Deus, Ele não deseja que você sofra, e você não pode fazer nada para pagar para Deus uma bênção para Ele, que Ele dá a você. A salvação, as bênçãos de Deus vêm de graça. Qual é a obra que pode me salvar? Que obra? Olha só o que Isaías diz no capítulo 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, tudo aquilo que eu posso fazer de bom para me salvar, tudo aquilo que eu posso fazer de justo para comprar o favor de Deus, todas as promessas que eu posso fazer, todo o dinheiro que eu posso dar para Deus, isso tudo é como trapos de imundícia. Esses trapos de imundícia eram os trapos usados pelas mulheres quando elas ficavam menstruadas. Deus está falando exatamente isso. Essa é a linguagem direta de Deus na Bíblia, na palavra dele. Ele está dizendo assim, qualquer boa obra, se você der todos os seus bens, todo o seu dinheiro para comprar a salvação, isso para mim vale como trapos de imundícia. É isso que vale para mim. Porque o que é o homem comparado com Deus? O que eu tenho de bom em mim? Eu não tenho nada de bom. Aliás, qualquer coisa que eu consiga fazer de bom, qualquer coisa, qualquer boa obra que eu consiga realizar na minha vida, ela foi realizada ainda pelo Espírito de Deus. Foi Deus quem tocou a minha vida. Foi Deus quem tocou o meu coração. Foi o Senhor Deus quem me estimulou. Foi Ele quem me levou àquilo. Qualquer boa ação é provocada pelo Espírito de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus disse o seguinte, presta atenção, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Você já ouviu alguém dizendo assim, Jesus cumpriu os mandamentos? Ele cumpriu, ele veio para cumprir, e depois que ele cumpriu, não precisa mais ser cumprido. Já ouviu alguém dizer isso ou não? Pega esse texto e diz assim, bom, quem de vocês veio de carro hoje para a igreja? Quero ver a mão erguida. Isso. Ao vir para cá, você cumpriu as leis do trânsito? Parou no sinal vermelho? Agora, na volta, não precisa mais. Pode ir direto. Deu vermelho, você diz, já cumpri isso aqui, que é isso? É ou não é?
Se a lei de trânsito a gente tem que cumprir todos os dias, ela está ali para ser cumprida, não faz sentido eu dizer assim, Jesus cumpriu e está cumprido. Não é verdade? E eu volto ao mesmo assunto. Se Jesus já cumpriu e eu não preciso cumprir mais, a lei são 10 mandamentos. Então eu posso roubar, eu posso adulterar, eu posso matar, eu posso mentir, eu posso. Jesus diz, eu vim cumprir. Ao falar cumprir, ele vem dizer assim, eu vim dar o exemplo. Agora, olha o que João diz. João diz assim, ora, sabemos que temos conhecido, que o temos conhecido por isso. Como eu sei se eu conheço a Deus ou não? Alguém pergunta, você conhece a Deus? João diz assim, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Uau! E agora? E tem gente que diz assim, a lei foi feita para ser guardada no Antigo Testamento. Nós estamos falando de 1 João, capítulo 2, verso 4. Nós estamos falando de Novo Testamento. E João está dizendo, quem diz que ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Os seus mandamentos, será que está falando dos mandamentos de Deus ou dos de Jesus? O que você acha? Vamos ver, João 14,15, Jesus diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem disse isso? Jesus. Estava falando dos mandamentos de Deus ou dos mandamentos de Jesus? De Deus ou de Jesus ele está dizendo? Ele está falando dele, é Jesus dizendo, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Era Jesus que estava dizendo. Ele está dizendo dos mandamentos dele, os mandamentos de Jesus. Será que os mandamentos de Jesus são diferentes dos mandamentos de Deus? Essa é uma pergunta para a gente fazer. Eu não posso responder, a Bíblia é que tem que me dizer se os mandamentos de Jesus são iguais. Porque tem pessoas que dizem assim, Jesus veio e ele confirmou 9 mandamentos, mas não confirmou um deles. Ele confirmou 9. Então os mandamentos de Jesus são diferentes dos mandamentos de Deus. Tem uma pergunta para você. Que nome Deus usou quando ele se apresentou a Moisés e pediu para Moisés, deu para Moisés a missão de tirar o povo de Deus do Egito? Isso, maravilha. Eu acho que nem vou mostrar o texto, porque já sabem tudo, mas vou mostrar. Disse Moisés a Deus, eis que quando vier, é Moisés dizendo, Deus falou com Moisés, chamou Moisés, e Moisés diz assim, Senhor, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e disser para eles, o Deus de vossos pais me enviou a vocês, e eles me perguntarem, mas qual é o nome desse Deus dos nossos pais? O que eu vou dizer para eles? Moisés falou. E o que Deus respondeu? Deus disse o seguinte, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então Deus diz assim, sabe o que você vai dizer para eles, Moisés, quando eles disserem, mas qual é o nome desse Deus de Israel, que você está dizendo que mandou você para nos tirar daqui? Você diga assim, o Deus, eu sou, me mandou tirar vocês daqui. O nome dele é Eu Sou, é o Deus eterno. Ele é hoje, ontem e eternamente. É o Deus Eu Sou. Bom, quem é Jesus? Vamos lá para a Bíblia. Colossenses 1,17 diz, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Está dizendo que Jesus já existia antes de todas as coisas, e que nele as coisas que existem continuam existindo. Tudo depende de Jesus nesse mundo. O universo inteiro, o funcionamento do universo, as leis que controlam o universo e que mantêm esses mundos girando em órbita, sem que um se choque com o outro, tudo isso é mantido por quem? Tudo isso é mantido por quem? Jesus, é mantido por Jesus. Agora presta atenção, João 1 e 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha quantas coisas está dizendo aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo.
E sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Nós já sabemos algumas coisas muito importantes sobre esse tal verbo. Nós sabemos que o verbo, no princípio, antes de tudo, ele era Deus, ele estava com Deus, que todas as coisas nesse mundo foram feitas por intermédio dele, e que sem ele, nada do que se fez foi feito. Tudo através dele. Quem era esse verbo? Aí diz assim, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Quem é esse verbo que era Deus e se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai? Jesus. Nós estamos dizendo, mas a Bíblia tem que dizer. Aí está dizendo que o verbo habitou entre nós, vimos a sua glória, e que ele tinha a glória como a do unigênito do Pai. Quem é o unigênito do Pai? Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é esse Filho unigênito que Deus deu para salvar o mundo? O próprio Senhor Jesus. Então, se a gente voltar agora em João, capítulo 1, verso 1 e 3, no princípio era o verbo. Quem era o verbo mesmo? Então vamos mudar, ao invés de verbo vamos dizer Jesus. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o Deus Criador. João 8,24, Jesus diz: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Opa, Jesus está dizendo que ele é quem? É o Deus? Eu sou. Mas quem era o Deus eu sou? Era o Deus de Israel que mandou Moisés tirar o povo de lá do Egito. Então será que Jesus é o mesmo Deus, eu sou, que falou com Moisés e mandou Moisés tirar o povo do Egito? Sim ou não? Sim. Presta atenção mais esse verso. João 8,58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E você vai encontrar Jesus dizendo: eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Jesus diz eu sou, ele frisa, dizendo que ele é o Deus eu sou. Se Jesus é o Deus eu sou, se ele é o Deus eu sou, que apareceu para Moisés, quem foi o Deus que deu os 10 mandamentos para Moisés? João 13,19 diz: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou, para que creiais que eu sou. Ou seja, Jesus é o Deus eu sou, que deu para Moisés os 10 mandamentos. Por isso, os mandamentos de Jesus e os mandamentos de Deus são os mesmos mandamentos. Se você ainda tem dúvida disso, vamos ler o que Jesus disse em João 15,10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus está dizendo, os mandamentos meus e do meu Pai são a mesma coisa. Guardem os meus, porque eu guardo do meu Pai. É isso, não tem dúvida. A palavra de Deus está dizendo que os mandamentos de Jesus são os mandamentos de Deus. Aí diz assim que se nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Será que a lei de Deus pode ser chamada de lei do amor? O que tem de amor nessa lei? E tem mais, desde quando existe a lei de Deus? Desde quando existe a lei de Deus? A Bíblia tem que dizer para nós. O 6º mandamento diz: não matarás. Agora, o 9º mandamento diz o quê? Passou rapidinho. Não dirás falso testemunho. Não mentirás. Mesma coisa. Não fala falso testemunho do teu próximo. Não minta. Então, o 5º diz: não. Qual foi o 5º mandamento? O 6º, não matarás. E o 9º, não dirás falso testemunho. Vamos lá.
Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha o que Jesus diz em João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Jesus estava falando para um grupo de judeus que a Bíblia diz que simpatizaram com ele e que queriam ouvir a pregação de Jesus, e que diz que eles se entregaram para Jesus. Mas Jesus sabia que era uma entrega por fora. Jesus sabia que era alguma coisa exterior. E Jesus queria mexer no coração deles. Jesus queria mexer na alma deles. Jesus queria impactar aquelas pessoas, para ver se elas acordavam. Jesus amava demais a essas pessoas. E Ele queria que essas pessoas acordassem para o fato de que eles estavam errados. Eles precisavam atentar para o fato de que eles estavam... Como é difícil. Algumas vezes a gente se desespera, né? Você prega, mostra a verdade, as pessoas prestam atenção, e quando chega a hora de se comprometer, a pessoa diz assim, não deve ser bem assim igual ele está falando. Isso é bom. É bom porque você vai para casa e vai estudar de novo. Mas depois que você vai para casa e estudou de novo, diz, é isso. Agora, se você vai para casa e não estuda, não adianta nada. A dúvida permanece. Se você vai para casa e também não vem aqui tirar as dúvidas com a gente, não adianta nada. Você fica na dúvida e não se compromete com Deus. Aí Jesus fica desesperado. E de vez em quando ele coloca na minha boca algumas palavras que eu nem sei que eu ia dizer. E eu falo assim, e depois algumas pessoas dizem, nossa pastor, o senhor falou tal coisa assim, assim. E eu fico pensando, será que eu falei mesmo? Não me lembro. E ele mexe com você. Jesus chacoalhou aqueles homens, ele diz assim, vós sois do diabo, que é vosso pai, e vocês estão querendo satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida, desde quando? Desde o princípio. O homicida faz o quê? Mata. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Eu vou pedir para colocar o slide aqui com o texto. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então ele é homicida e mentiroso. Desde quando mesmo? Desde o princípio. Ora, o que diz a palavra de Deus? Que pela lei vem o conhecimento da verdade. Então, desde quando existe a lei de Deus? Desde o princípio. Porque se ele lá era homicida e ele era mentiroso, quer dizer que tinha uma lei desde o princípio para julgá-lo e dizer que ele é homicida e é também mentiroso. Bom, que adjetivo é dado aos 10 mandamentos na palavra de Deus? Vamos lá. A lei do Senhor é perfeita. O que é uma coisa perfeita? Perfeita para Deus. Perfeita é sem defeito. Sem defeito. Você entende o que é sem defeito? Eu acho que a gente nem sabe o que é uma coisa sem defeito, porque nesse mundo tudo tem defeito. É ou não é? Mas aqui está dizendo que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Salmo 19:10. E aí alguém diz assim, mas isso está no Antigo Testamento. Não está no Novo. O Antigo Testamento eles guardavam a lei. E no Novo Testamento, como é que é? Tiago 1:25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita... Tiago no Novo Testamento está confirmando que a lei é o quê? Perfeita. Lei da liberdade. Ixi, esse é pior ainda, não é? Lei da liberdade. Você acha que a lei é a lei da liberdade? A lei de Deus é a lei da liberdade. Como é que pode ser a lei da liberdade? Se ela manda não fazer, não faz isso, não faz aquilo outro. E tem gente que se aproxima da igreja e diz assim, o que é essa igreja? Eu fui na tal igreja, fui naquela outra. Mas aquela ali
ela tinha um monte de regra lá. A outra tinha lá um monte de regra também. Essa daqui não, essa daqui pode fazer o que a gente quer. Então eu gostei dessa. Essa é a minha igreja. Legal, né? É que nem você ir no restaurante por quilo, né? Você olha aquele bifezão assim, pega o que você quer e diz assim, eu posso vir aqui que eu como o que eu quero, né? Faço do meu gosto. A gente escolhe igreja assim, o povo está escolhendo igreja assim. Eu vou escolher a igreja do meu gosto. As pessoas não se aproximam de Deus para dizer assim, eu vou na igreja, eu quero descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida, e eu vou fazer a vontade de Deus. Não, é dizer assim, eu quero ir num lugar onde Deus aceite a minha vontade, para eu fazer o que eu quero e Deus aceitar o que eu quero. Aqui está dizendo que a lei é perfeita, e a lei da liberdade, aquele que nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante dessa lei, esse será bem-aventurado no que realizar. Meu Deus, como é que eu posso? É muito claro, é claro demais. Como é que eu posso pensar alguma coisa diferente? Eu vou dizer como é que eu posso pensar alguma coisa diferente. É porque lá na Bíblia também tem Tiago 2, 8 e 9, que diz assim: aboliu, está falando de Jesus. Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Eu vou ter que fazer uma pausa aqui e pedir um negócio. Pessoal do som, na minha mochila tem um saquinho de plástico. Eu vou precisar desse saquinho de plástico, por favor. E eu não sei quem pode providenciar para mim aqui, talvez atrás. Eu vou precisar de um copo com água e um pano. E vai ter que ser para daqui 2 minutos, tá? É porque eu esqueci na mochila, então não tem jeito. Vou precisar disso aí, tá? Eu esqueci lá o saquinho plástico. Daqui não dá para saber se é isso, mas se é um plástico e estava na minha mochila, então traz para cá. Então aqui, está dizendo em Tiago que Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? Paz. Aí está dizendo que, obrigado, viu? Aí está dizendo que Jesus aboliu a lei dos 10 mandamentos ou não está? Sim ou não? Aí está dizendo que Jesus aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenança, sim ou não? Sim ou não? Sim, é o que está dizendo. Ele aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Sim, essa é a resposta. Eu não tenho como dizer outra coisa. Está claro, está aí na Bíblia. Isso confunde, não confunde? Então nós terminamos aqui, continuamos a semana que vem agora, tá? Não, ainda não. Vamos deixar outra curiosidade para a semana que vem. Vamos pensar. Na Bíblia tem 2 leis. Aliás, tem mais leis, mas eu vou apresentar para você 2 leis distintas. E você vai ver claramente como são essas leis. Uma é a lei chamada lei cerimonial, que é chamada na Bíblia de lei de ordenanças. A outra é a lei moral, os 10 mandamentos da lei de Deus. Certo? Aí você começa a... deixa eu ver... Está querendo enrolar. Vamos lá. A lei de ordenanças eram as leis que diziam respeito ao santuário de Israel. Por que lei de ordenanças? Porque ordenava os sacrifícios, vários tipos de sacrifícios e holocaustos. E ela foi também escrita num livro por Moisés. Era a lei de ordenanças. Mas tinha uma outra lei, que era a lei dos 10 mandamentos, que foi colocado nas tábuas de pedra. Como são chamados na Bíblia os 10 mandamentos? Aí em Tiago 2, 8 e 9 diz: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Aí está dizendo, se você transgredir a lei dos 10 mandamentos é a lei régia. Essa é a lei dos 10 mandamentos. Mas como é que é chamada a lei cerimonial? Aquela lei das ordenanças e dos sacrifícios. Tiago 2, 8 e 9 diz a mesma coisa. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a
paz. Mas como é que eu sei que ele está falando de uma e de outra? Será que existiu mesmo essa tal dessa lei de ordenanças, diferente da lei dos mandamentos? Porque está assim, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Será que não são os 10 mandamentos? Veja só o que diz aqui. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico que o Senhor ordenou. Lei de ordenanças. Ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. A lei de ordenanças que fala dos holocaustos, do sacrifício pacífico e de todos aqueles sacrifícios. Onde Deus mandou Moisés colocar os 10 mandamentos, a lei dos 10 mandamentos. Êxodo 40, 20 diz: tomou o testemunho, a lei dos 10 mandamentos, e o pôs na arca. Na arca quer dizer dentro ou fora? Dentro. E meteu os varais na arca, que eram aqueles 2 varais que eram usados para carregar a arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. O propiciatório era a tampa da arca. Então aí está dizendo que Deus mandou colocar a lei dos 10 mandamentos dentro da arca, e colocar os varais e tampar a arca. Então dentro da arca, o que estava lá dentro? A lei dos 10 mandamentos. Onde Deus mandou Moisés colocar a lei cerimonial, o outro livro de leis, a lei de ordenanças. Onde foi colocado isso aí? Aqui diz assim, Deuteronômio 31, 25 e 26. Deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus. Ao lado é dentro ou é fora? Fora. Então a lei de Deus estava dentro, e a lei de ordenanças estava do lado de fora. 2 leis diferentes. Aliás, 2 leis, 9 diferenças, e os textos estão todos ali para você ver. Primeiro, a lei moral, os 10 mandamentos, é chamada de lei régia. A lei cerimonial é chamada de lei de ordenanças. A lei dos 10 mandamentos foi proferida por Deus. A lei cerimonial foi ditada por Moisés. A lei de Deus, os 10 mandamentos, foi escrita por Deus. A lei cerimonial de ordenanças foi escrita por Moisés. A lei de Deus, os 10 mandamentos, foi posta dentro da arca. A outra lei de ordenanças foi posta ao lado da arca, do lado de fora. A lei de Deus, os 10 mandamentos, é chamada da Bíblia de perfeita. A lei de ordenanças nunca aperfeiçoou coisa nenhuma, como diz Hebreus 7, 19. A lei de Deus permanecerá para sempre, enquanto que a lei cerimonial foi cravada na cruz. Essa Jesus cravou na cruz. Por que Jesus cravou na cruz? Porque essa lei indicava que o cordeirinho morria, indicando que Jesus ia morrer. Lembra quando diz lá em Mateus que ao Jesus expirar, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e aquilo indicava que não precisava mais ter sacrifício de cordeiro. Jesus tinha pago o preço. Aliás, Jesus diz assim: está consumado. Ele diz assim: está pago, eu paguei o preço. Não precisa mais de uma lei de ordenanças. A lei de Deus não foi abolida por Cristo, mas a lei de ordenanças foi abolida por Cristo. Número 8, a lei de Deus deveria ser engrandecida por Cristo. A lei de ordenanças, ela foi tirada por Cristo. E por último, a lei de Deus tornou conhecido o pecado. E do outro lado, a lei cerimonial surgiu por causa da consequência do pecado. Ou seja, ela só apareceu depois que o pecado surgiu no mundo, enquanto que a lei de Deus já existia antes, desde o princípio. A água já apareceu lá. Que maravilha. Para que serve a lei? Para que serve a lei? Romanos 7,7 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei,
Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Aí ele está dizendo que a lei serve para quê então? Para quê? Para mostrar o pecado. Mostrar o pecado. Agora sim, eu vou usar todos esses apetrechos que eu pedi. E eu espero que dê certo. Eu treinei lá em casa e deu certinho. Agora aqui só faltava dar errado. Se der errado, vai ficar errado. Bom, eu tenho aqui uma caixinha de pecado. Vocês já viram o pecado? É pecado em pó isso aqui. Olha aí, ó. Dá para mostrar lá? Pecado em pó. Pretinho, pretinho. Bom. Aqui. Sujou ou não? Será que é o mesmo lugar? Sujou mais, não? Mais? Já está bom ou não? Sujo o suficiente. Pecado. Pecado. O pecado ele está na cara. Não tem jeito. Aí, eu vou pegar essa lei. É uma lei de bolso. Tem que ser um bolso grande. Puxa vida, olha, algumas mulheres até aproveitaram para arrumar o cabelo. Foi só mostrar o espelho. Mulher não pode ver espelho, né? Bom, a lei serve para mostrar para mim o quê? O pecado. É o que está dizendo esse texto aí. Através da lei, eu olho e digo, pecadão, hein? Pequei. A lei me mostra e me faz conhecer que eu pequei. Aí tem gente que pensa que a lei salva. Se eu praticar a lei, eu estou salvo. Aí pega a lei, pagar meu pecado. Apagou? Não? Vou esfregar mais. Pode passar a noite aqui, não vai sair o pecado do meu rosto. Porque a lei não serve para apagar o meu pecado. Se eu cumprir a lei, ela não apaga o meu pecado. A lei serve só para mostrar o pecado. Para apagar o meu pecado, eu preciso de quê mesmo? Preciso de graça. Essa é graça em copo. Olha aí. Agora sim. Eu espero que dê certo. Senão eu vou ficar com o rosto sujo a noite inteira. Está saindo? Eu deixei minha lei lá, não deu para ver. Saiu já? Ainda não? Puxa, lá em casa saiu na segunda vez já. Estou ficando preocupado agora. É com um pecadão muito grande. É aqui. Obrigado aí, Luiz. Ele me indicou que atrás estava sujo. Limpou tudo já ou não? Ixi, eu estou sujando cada vez mais. Deixa eu pegar a lei lá, peraí. Não, é porque quando o pecado não apaga, eu tenho que olhar para a lei. Poxa, mas já está limpo, Luiz. Você está... Não, aqui embaixo está sujo. O pecado espalha para todo lado, é difícil. Vamos fazer de fonte. Agora, ficou bom? Ficou bom ou não? Ficou. Você para de me mostrar muito de perto aí agora. Então é assim, a água, a graça é que limpa o meu pecado. Eu dependo da graça. Porque eu não tenho condição de fazer alguma coisa para tirar o meu pecado. Eu posso guardar os 10 mandamentos para me salvar, não vai adiantar nada. Eu posso passar a vida direitinho nos mandamentos. Se eu não creio em Cristo, se eu não tenho fé em Cristo, eu digo, Senhor, por misericórdia, eu sou um pecador, me limpa, me lava. Não adianta nada, é Jesus quem lava. Eu tenho que confessar os pecados para ele, dizer, Senhor, eu estou sujo do meu pecado, e Jesus vem e lava os meus pecados. Mas se eu não tiver a lei, vocês viram a dificuldade minha de limpar? É ou não é? Eu não consigo ver, eu não consigo entender aonde está o meu pecado. A lei é que me mostra o meu pecado. Por isso que a lei não pode ser tirada, ela não pode ser abolida. Por isso Deus diz que a lei é perfeita e que a lei é eterna. Por isso a Bíblia diz que pode passar o mundo, mas não vai passar nenhum jota e nenhum tio da lei de Deus. É por isso. Pode passar o mundo inteiro, mas não vai passar nenhum jota, nem um tio. A lei é o espelho que mostra o meu pecado. Então quando eu olho o meu pecado, agora, se eu estou com Jesus, eu entreguei o meu coração para Ele, e eu vou entregando a minha vida para Ele,
e eu vou me aproximando dele, eu vou me apaixonando por Jesus, eu tenho vontade de fazer as coisas que Jesus gosta, as coisas que Ele ensinou para mim, e eu vou tendo prazer nas coisas de Deus. Isso é um milagre, é uma coisa tremenda que acontece. É aquilo que eu digo, você começa até a gostar de ir na igreja, coisa que você não gostava antes. De repente você começa a querer orar, falar com Deus. De repente uma coisa na sua vida que dura a semana inteira, aquela vontade de estar junto com Deus, aquela vontade de falar com Ele, de falar de Jesus para as pessoas. E os seus amigos que não estão nessa sintonia, seus parentes vão dizendo assim, está ficando maluco, o que está acontecendo? Está diferente, já não gosta, está ficando um chato. Não dá nem para convidar, vamos convidar, vamos fazer um negócio aqui domingo. Ah, não chama o fulano, não, está muito chato, só fala de Bíblia, só fala de Deus, virou padre agora, virou pastor. É ou não é? É porque Jesus vai transformando. Não tem que ter esforço para fazer isso, tem que ter esforço para não fazer. Você, puxa, mas eu queria tanto falar de Jesus para eles, mas eu estou percebendo que não está dando, eles estão ficando cheios de mim, não é? A gente tem que esforçar para não fazer a vontade de Jesus, porque a vontade dele a gente vai fazendo. A gente tem vontade de cantar hino. Você que odiava hino, você vinha na igreja e dizia assim, puxa, eu gosto daquele negócio do clamor, mas aqueles hinos que eles cantam, eu odeio aquilo. Ainda manda a gente ficar em pé, coisa horrível. É ou não é? De repente você começa a cantarolar lá em casa, vou crescendo em graça. O que eu estou fazendo? Estou cantando hino. Jesus vai mudando o coração da gente, é automático. O Espírito de Deus vai trabalhando na vida da gente. Romanos 7,14. Esse eu deixei para a gente abrir a Bíblia. Abre a Bíblia. Romanos 8, de 7 a 14. Aqui diz assim. Presta atenção. Presta atenção. Eu me entrego para Jesus. Eu vou fazendo a vontade de Jesus. Ele vai transformando a minha vida. Eu vou dar um exemplo que eu dei no ano passado. Um dia Jesus me encontrou lá no pecado, e eu estava lá, na vida de pecado, e Ele me encontrou aqui na vida de pecado, e tomou a minha mão, e começou a me conduzir para a santificação. A santificação é lá em cima, onde a parede encontra com o teto, e Ele pegou minha mão, e começou a conduzir, e eu fui. A vida de santificação é assim, é uma escada, a gente vai subindo, degrau por degrau. Por isso que eu disse hoje, que de repente nós vamos subir 5 degraus hoje. E quando chegou aqui no meio, você está vendo esse púlpito aqui? Esse púlpito ele demarca o meio do caminho. Sair da vida de pecado, ele é a lei. É a lei. Vamos fazer de conta que a escada continua, e eu vou ter que subir essa escada até encontrar a santificação. Jesus, o caráter de Jesus na minha vida. Quando eu chegar lá em cima, eu vou estar igual a Jesus. Quanto tempo leva para eu sair de lá da vida de pecado e chegar lá em cima? A vida toda, a vida inteira. Mas num momento, eu que estava lá embaixo e que eu era vendido para o pecado, eu era um viciado, eu só gostava do que não prestava, eu gostava de más companhias, eu tinha um monte de vícios. Num momento, Deus foi me transformando, cada degrau que eu fui subindo, foi transformando a minha vida, e de repente eu passei pela lei de Deus, que é esse púlpito aqui, e continuei subindo, e ficando mais parecido com Jesus, e os meus amigos tudo me achando cada vez mais chato, e eu cada vez falando mais com Jesus, e gostando mais da igreja, e os meus amigos me detestando mais. Agora, se eu largo da mão de Jesus, eu começo a me afastar, e eu vou descendo degraus. Vou me afastando. A minha preocupação aqui não está com a lei de Deus. A lei de Deus ficou lá para trás. Eu não estou nem olhando para ela. Mas num momento eu vou me afastando e vou regredindo. Aquela alegria vai saindo. E eu cheguei na lei de Deus, aí toca uma campainha. A lei está dizendo, você quebrou a lei. Você se afastou tanto de Jesus que você até mentiu. Toca um sininho e digo, Senhor, quebrei a lei, menti. A lei diz assim, volta para Jesus. Ó Senhor, me ajuda, eu confesso o meu pecado, eu menti, eu não quero ficar. A lei ficou para lá de novo. Eu não tenho que me incomodar com a lei, eu tenho que me incomodar de me aproximar de Jesus e de receber a graça. A lei só me mostra o meu pecado. Quem anda longe de Jesus vive lá embaixo. Ele está debaixo da lei, porque a lei está aqui em cima e ele está lá embaixo. Agora, quem anda com Jesus,
já não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça. Você está entendendo? Você consegue entender isso? Olha o que diz aqui, capítulo 8, verso 7 em diante. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ele está dizendo, por isso aqui, o pendor da carne, quer dizer, eu gostar das coisas ruins, a carne me chama para eu beber, para eu ir para a noitada, para eu adulterar, para eu falar palavrão, para eu não querer saber de Deus. Isso é inimizade contra Deus, não está sujeito à lei de Deus. Aí, verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, eles estão lá embaixo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. É isso. Ele põe o Espírito, e o Espírito me dá força, e eu vou chegando perto de Jesus, e me aproximando de Jesus. Eu não quero saber de lei. A lei ficou lá para trás. A lei só vai me avisar quando eu estiver errado, quando eu pecar. Essa é a diferença. Por isso que Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você consegue entender esse verso claramente? Então, você não está lá embaixo, você não está na vida de pecado, é o Espírito que guia você. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Mas se eu sair, se o Espírito sair de mim, se eu abandonar Deus, a lei vai me condenar de novo, vai ou não vai? Vai dizer, você pecou, você adulterou, você roubou, você matou. Mas se eu estiver debaixo da graça, a lei não vai fazer isso comigo, porque eu vou estar lá junto com Jesus. Gálatas 5,18 diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ketubá, eu quero contar essa historinha para a gente terminar. Ketubá é o contrato de casamento que os judeus assinam, chama Ketubá. Tanto o noivo judeu quanto a noiva judia. Eles ficam debaixo, a cerimônia acontece assim, o noivo e a noiva entram debaixo de imagina um pano, uma toalha de praia com 4 varais, um em cada ponta, onde debaixo deles só cabem os 2 noivos. Isso chama rupá, esse pano. Ele significa a luz da presença de Deus. É um casal que está se unindo debaixo da luz da presença de Deus. Ele tem esse significado porque quando Deus levou o povo pelo deserto, a nuvem os protegia do sol. E eles estavam cobertos pela luz da presença de Deus, que era o Shekinah. Deus estava presente com eles. Então, o judeu, o noivo e a noiva ficam embaixo daquilo. As pessoas carregam aquilo. Aonde eles andam, aquele rupá vai em cima deles. E embaixo daquele rupá, eles assinam o ketubá. Ketubá é o contrato de casamento. A história começa assim, em Êxodo 3, Deus diz para Moisés, eu tenho escutado o clamor do meu povo, o povo de Israel. Eles estão oprimidos, eles são escravos, eles têm clamado para mim. Alguma vez você clamou para Deus e você disse, Senhor, não está dando mais. Senhor, eu estou precisando de coisas básicas, coisas mínimas. Senhor, a maneira como a minha família está não está dando mais. Deus está dizendo, eu sou o Deus que ouve o clamor do meu povo. Deus é o Deus dos oprimidos, Deus é o Deus dos desprotegidos. Na Bíblia tem mais de 2.100 versículos falando sobre os pobres e os oprimidos. Deus é o Deus dos pobres, dos oprimidos, daqueles que choram, dos que sofrem. Ele se importa com você, Ele se importa comigo. E Deus disse para Moisés, eu os livrarei, eu os libertarei, eu os resgatarei, e eu os farei meu povo.
essas 4 promessas são feitas pelo noivo judeu para a sua noiva judia no dia do casamento. 4 promessas. Você está começando a ver como é que o casamento judeu tem tudo a ver com o dia em que Deus entregou a lei para Moisés? Porque Deus chamou Moisés, mandou Moisés reunir o povo perto ali do Monte Sinai, no pé do Monte Sinai, mandou Moisés preparar o povo, e Deus disse: eu os livrarei, eu os libertarei, eu os resgatarei, eu os farei meu povo. As mesmas palavras que um noivo judeu diz para uma noiva judia. Aí diz o seguinte: agora, Deus falou, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Essa palavra que está ali em caixa alta, tesouro pessoal, é a palavra de amor que o noivo judeu diz para a noiva judia. Você é o meu tesouro pessoal. Em outras palavras, Deus convidou o povo de Israel para se casar com Ele, ali no pé do Monte Sinai, para fazer uma aliança com Ele, uma aliança de casamento mesmo. É a união do divino com o humano, é a união do pecador com o perfeito. Deus chamou o povo de Israel, Deus chamou o ser humano para se misturar com Ele, para se fundir com Ele, para se tornar uma só carne com Deus. Deus chamou a você e a mim para nós o desposarmos, nos casarmos com Ele, um relacionamento íntimo. A resposta do povo foi: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Votos matrimoniais. O noivo faz os votos e a noiva também. O ketubá dos judeus é assim: os noivos têm que assinar, tanto o noivo quanto a noiva. Aí Deus disse para Moisés: vá ao povo e congregue-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai à vista de todo o povo. Eu até me arrepio. Eu fico imaginando aquele povo esperando, um povo escravo, sujo, andando no meio do deserto. Como é que esse povo tomou banho? Era 2 milhões de pessoas. Como é que tomaram banho no meio do deserto? Deus mandou se acampar ali. Todo mundo tomou banho, lavou a roupa, todo mundo limpinho. Era dia de casamento. Se hoje fosse casamento, que vocês estariam com outra roupa. Estaria todo mundo embrulhado para casamento, não é? Para presente. Todo mundo cheiroso, aquela coisa assim. O cheiro da igreja até muda, né? Pô, tem gente que exagera no perfume, né? Casamento. Deus disse: se aprontem para o casamento. Eu vou me casar com o meu povo. Olha o que aconteceu. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse então ao povo: preparem-se ao 3º dia. Essa palavra consagrou é uma palavra especial, é kadash. Kadash quer dizer, Deus separou para um objetivo especial. Sabe o que é? Você entende isso na linguagem de casamento? Dentre tantas mulheres, você separou uma para ser a sua esposa. Dentre tantos homens, você separou um para ser o seu marido. E diante de todas as pessoas, você declarou que você, pela sua livre e espontânea vontade, você quis pertencer a ele e somente a ele, a ela e somente a ela, enquanto ambos viverem. Vocês fizeram votos de fidelidade, votos de amor diante de todo mundo. Colocaram uma aliança no dedo, declarando que um pertence ao outro e a mais ninguém. Deus, Kadash, consagrou, separou aquele povo para ser o seu povo particular, o seu tesouro especial. Esse camarada se chama Rob Bell. Ele é um pastor muito inteligente. Tem uns programas cristãos maravilhosos, lindos,
muito inteligente. Ele tem esse livro que se chama Deus e Sexo. Deus e Sexo. E ele tem muito mais de Deus do que sexo nesse livro. Esse camarada, ele é um evangélico, não sei nem a religião dele. Eu creio que é uma religião particular dele. Ele tem a sua própria igreja. O nome da igreja eu não sei. Ele é um escritor de vários livros. Ele não é adventista do sétimo dia. E ele escreve no livro dele, Deus e Sexo, o seguinte: ora, os 10 mandamentos costumam ser vistos como regras severas de um Deus à procura de meios para julgar e controlar o ser humano. Limite-se a seguir as regras e ninguém será ferido, ele diz. Como se o melhor que Deus conseguisse produzir fosse uma lista de coisas que as pessoas não devem fazer. Na verdade, os 10 mandamentos dizem respeito a algo mais. Na cerimônia de casamento judaica, ambos os cônjuges precisam manifestar a sua concordância com um documento legal chamado Ketubá e assinar o Ketubá. Em essência, trata-se de uma lista que vem a ser a vida em que estão entrando. O Ketubá tem lá uma lista de coisas que vai ser a vida deles. Como a gente faz o voto, promete amá-lo, honrá-lo nos momentos de tristeza e de saúde, mas o Ketubá é uma lista. Os dois têm que estarem cientes que vão entrar naquela vida. Os 10 mandamentos são o Ketubá, o contrato firmado entre o povo de Deus, o povo e Deus, dispondo de que modo eles vão viver juntos. Por isso, o primeiro mandamento fala de não ter outros deuses. Em resumo, trata-se de um acordo. O relacionamento não funcionará se eles mantiverem outros amantes. Deus está dizendo, você precisa se entregar para mim, somente a mim. Não tem que ter outros amantes, não tem que ter outros deuses, não tem que ter outra coisa ocupando o primeiro lugar do seu coração. E pelo restante das escrituras hebraicas, nós encontramos Deus repetindo os votos originais. Deus repete a lei o tempo todo na Bíblia, o tempo todo. Em Oséias, o Senhor se dirige ao seu povo dizendo, você me traiu. O livro inteiro é um retrato da infidelidade do povo de Deus para com ele. Em outro texto, Deus reclama daquela que foi a mulher da sua mocidade. E nós, como seres humanos e como povo de Deus, vivemos traindo Deus. Traindo. Deus não quer com você um relacionamento simples. Deus não quer um relacionamento superficial. Ele quer casar com você. Deveria ser uma coisa bela, mas o povo não é fiel. O povo parte o coração de Deus. Coisa triste. Deus dizendo para você e para mim, você não é fiel a mim. Você tem outros deuses no seu coração. Você nem pensa em mim. Você passa a semana inteira e não lembra de mim. Aí você vai na igreja e acha que você está fazendo uma boa ação. Você diz, já fiz a minha ação cristã da semana. Agora eu vou viver minha vida, eu vou viver o mundão. E você vive o mundão. Deus está dizendo, qual é a primeira coisa que ocupa o lugar do seu coração? Qual é a coisa que ocupa o primeiro lugar do seu coração e da sua vida? O que você está colocando aí em primeiro lugar, no meu lugar? O que é? Deus está olhando para você e está dizendo assim, filho, nada pode interromper o nosso amor. Eu amo você com todas as minhas forças. Eu fui capaz de deixar tudo e viver nesse mundo para morrer no seu lugar, para oferecer para você a graça. A graça. E você acha que são pesadas as coisas que eu proponho para você? Se eu dei o meu filho, se eu cuido de você, eu protejo você o tempo todo. Você acha demais não cobiçar? Você acha demais não mentir, não roubar? Você acha demais isso tudo? Só estou pedindo para você, seja fiel a mim. Não tenha outros deuses. Para de colocar a sua família em primeiro lugar. Para de colocar a sua carreira em primeiro lugar. Para de colocar os seus negócios. E para de colocar a sua vontade acima da minha. Porque eu sou um marido bondoso. Eu vou prover para você tudo que você precisa. Você não precisa se preocupar com nada.
eu me entrego para você todo. E você se entrega para mim todo? Ou você tem um monte de restrições na sua vida? Você diz, não, eu entrego isso aqui, mas aquilo não. Senhor, eu gosto tanto, deixa eu guardar isso aqui. Não, eu entrego para Deus assim, eu aceito ir lá na igreja, ouvir, mas mais do que isso, não. Deus não quer só isso. Deus quer entrar na sua vida. Deus quer entrar na sua casa. Deus quer entrar no seu coração. Deus quer casar com você. Sabe o que é casar? No casamento judeu, ele não é concretizado só com a assinatura do ketubá. Sabia disso? O casamento judeu é o seguinte: eles vão com aquele pano, o rupá, acompanhando os noivos até o quarto. E eles encaixam aquele rupá em cima da cama, e os dois ficam ali no quarto. E os convidados vão e ficam na sala esperando se consumar o casamento lá dentro. Situação chata, né? Mas é assim. E quando o casamento se consuma, ou seja, quando eles fazem o ato sexual, aí eles voltam e a festa começa, porque aí o casamento se consumou. Duas partes, o ketubá e o ato sexual. Por isso Deus diz assim: eu dou para você o meu Espírito. O batismo do Espírito é a intimidade com Deus. É quando Deus toma conta da minha vida, e quando eu fundo a minha vida com a vida de Deus. Por isso Jeremias 31, do verso, aí diz o seguinte, quer ver? Ó, olha aqui, Jeremias 31, do 31 ao 33. Presta atenção. Se você não quiser, nem procura, eu vou ler. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus está dizendo, eu vou firmar uma nova aliança. Virão dias que eu vou firmar uma nova aliança. Por que uma nova? É porque ele disse lá que o povo traiu ele. Você e eu somos esposa rebelde. A gente vive traindo Deus. A gente diz assim, Deus, olha, eu quero namorar com o Senhor, mas casar não. Não quero intimidades com o Senhor. Eu entrego a minha vida, mas não totalmente. Deus diz, você me trai, você é um filho traidor, você é uma esposa traidora. Mas eu vou firmar uma nova aliança, eu vou oferecer uma nova aliança. Deus diz, verso 32, não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais, lá no deserto, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Eu casei com eles, mas eles anularam, eles me traíram. Por isso aquela aliança, aqueles 10 mandamentos lá das tábuas de pedra, aquilo não vale mais nada. Eu vou fazer uma aliança nova. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é a aliança? Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meu Deus, será que Deus aboliu a lei dele? Ou Deus está dizendo, eu quero mais? Porque aquela tábua de pedra vocês anularam. Agora eu quero mais. Eu vou imprimir as minhas leis na sua mente. Testa? Será que eu posso dizer testa? Testa. Na fronte, na mente. Posso sim. Não esqueça disso. Está lembrando? Testa. Deus imprime a lei dele aonde? Na minha mente. E inscreve no meu coração. Deus não aboliu. Ele simplesmente tirou das tábuas de pedra e botou no seu coração. É o que ele fez. Na sua alma. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. 1 João 5, de 1 a 4. Novo Testamento. Quando nós praticamos os mandamentos de Deus. Aí eu entendo isso. Porque esse é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos.
Ora, os seus mandamentos não são penosos. Para mim não é penoso ser fiel à minha esposa. Não. Para mim não é penoso voltar para casa e encontrar a minha esposa. Amar a minha esposa. Para mim não é penoso deixar todas as outras por causa da minha esposa, porque ela é a minha esposa. E quanto mais tempo passa, mais a gente admira um ao outro. Porque a gente tem história junto. Nós temos filhos. Nós temos um amor construído. O tempo passou e o tempo foi firmando ainda mais o nosso amor um com o outro. Por isso que está dizendo que os mandamentos não são penosos. Porque aí eu faço a vontade de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira alguma. Antes, confirmamos. Você consegue entender essas coisas todas? Agora olha, a parte central do Apocalipse é do Apocalipse 11, 19 até o 15, verso 4 mais ou menos. Lembra que nós estudamos logo no segundo dia? Parte central. Aí eu estou falando do 11, 19, lá no 12, 17, fala que o dragão vai se irar contra a mulher e vai guerrear contra ela, atingindo os filhos dela, os restantes dos descendentes da mulher. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas esse trecho todo começa com Apocalipse 11, 19, onde diz, ali fala, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Isso está falando de uma coisa que vai acontecer antes de Jesus voltar. O céu vai se abrir. Nós vamos poder ver o santuário de Deus que está lá no céu, que é dito em Hebreus. E vamos ver diretamente a arca da... E o que está dentro dessa arca da aliança? Os 10 mandamentos da lei de Deus. Isso está no Apocalipse. Isso é profético. Apocalipse 11, 19 diz isso, e daqui a pouco o 12, 17 diz, o dragão se irou contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E daqui a pouco vai falar das bestas que o dragão faz surgir da terra e do mar, e como elas se comportam, e um selo é colocado na testa, e uma marca da besta é colocada na testa ou na mão direita. O que isso está querendo dizer para mim? O que isso está me falando? Sabe por que eu disse que a gente ia subir uns 5 degraus? Porque quando eu fico conhecendo as coisas, na verdade ninguém acha que não deve, que pode matar, adulterar e tal. Só tem um mandamento que foi esquecido. Só um deles. E eu não citei até agora. Será que eu não posso guardar um outro dia no lugar do sábado? Deus não aceita isso? Será que Deus não aceita que eu guarde 9 mandamentos e não guarde um só? Será que Ele não aceita isso? Mas Jesus trabalhou no sábado, não trabalhou? Trabalhou ou não trabalhou? Jesus foi acusado de não guardar o sábado também. Foi ou não foi? E aí? E aí a semana que vem nós vamos descobrir como é que isso se encaixa, como é que isso se desenrola e que importância tem isso. Que importância tem isso? Uma coisa eu quero te dizer hoje: Deus quer você. Deus quer você. Ele quer você todo. Não quer uma parte de você, não quer um relacionamento superficial. Como eu já disse, Jesus não fica, ele namora, e Ele quer ficar noivo, e Ele quer casar com você. É isso que Ele faz. E hoje Ele apela para você e diz assim: entrega a sua vida para mim, entrega o seu coração para mim. Eu vou pedir você em casamento, aceita o meu pedido de casamento. Nós vamos namorar, vamos noivar e nós vamos nos casar, mas aceita o meu pedido de casamento. Me deixa chegar perto de você e propor amor e vida eterna com você. Está sentindo Jesus tocar o seu coração?
Está sentindo Ele chamar você para o casamento, para o compromisso? Quem sabe você que nunca entregou a vida para Jesus, ou você que um dia se entregou, mas se afastou dele, está longe. Enquanto eu canto, se o Espírito de Deus tocar em você, Ele vai tocar. Vem aqui, eu quero orar com você. Se Jesus está chamando você, Ele está pedindo você em casamento. Aceita. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, chega aqui. Quero orar com você. Jesus está chamando você para fazer uma entrega. Não fica aí no seu lugar, não interessa, está lá em cima. Onde você estiver, chega aqui. Com Jesus assim. Compromisso público, não é isso que eu falei? O casamento não é um compromisso público. Você diz assim: eu pertenço ao Senhor e somente ao Senhor, a mais ninguém. Cadê você? Chega aqui. Quero entregar sua vida na mão de Jesus. O que isso muda? Muda que você vai dizer: Senhor, eu permito, toca a minha vida, eu aceito, me desposa, eu aceito, o Senhor vai ser o primeiro na minha vida. Eu não estou conseguindo, eu não tenho força, mas o Senhor vai ser o primeiro na minha vida. É isso que você vai dizer, e vai permitir que Jesus venha. Cadê você? Chega, pode vir. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Será que ainda tem alguém?
Tem alguém que precisa vir? Quando a música acabar, eu quero orar. Se você estiver vindo, eu aguardo, não tem problema. Mas não fica aí sofrendo. Depois você vai sair e vai dizer assim: Deus tocou meu coração e eu não fui lá para frente. Puxa, está precisando de ajuda? Se precisar de ajuda, alguém ajuda você e traz. Se você quiser ajuda de alguém para ir do seu lado, levanta a mão. Alguém vai chamar você para vir. Cadê? Tem alguém que precisa de ajuda? Não consegue. Eu não consigo vir sozinho. Levanta a mão. E você que está vendo que tem alguém do seu lado sofrendo, dá a mão para ele, vem. Não vamos constranger ninguém. Só oferecer ajuda. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Querido Jesus, essa noite o Senhor congrega e reúne os seus filhos. Mais do que filhos, o Senhor os chama e os convida para serem sua esposa, seu cônjuge. O Senhor quer intimidade com eles, Pai. Lá na parábola das 10 virgens, quando o Senhor Jesus esteve aqui, 5 virgens prudentes entraram para as bodas, outras 5 ficaram do lado de fora. E o noivo, que é o Senhor, olhou para elas e disse: não vos conheço. Como conhecer o Senhor se não for através da entrega? Como conhecer o Senhor se não for através do casamento espiritual? Essas pessoas que vieram à frente estão dizendo: Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração, porque eu não tenho conseguido sozinho, Pai. Eu autorizo o Senhor, entra, Pai, toma conta. Eles estão dizendo: Senhor, eu aceito a sua proposta de casamento, muito embora eu nem saiba direito o que é isso. Estou assinando um contrato sem saber direito o que é, mas eu confio porque é o Senhor, porque eu senti o toque no meu coração. Ó Senhor, eles ainda vão precisar crescer em fé, conhecer o Senhor. Por isso, os ajuda, Pai. Toma-os nas suas mãos, com o poder do seu Espírito Santo, Pai. Dirige essas vidas com a sua graça, com a sua misericórdia. Ao sairmos daqui, Pai, tem várias pessoas que não tiveram coragem de se levantar, mas o Senhor conhece o coração deles. Eles estão dizendo lá: Senhor, não consegui levantar ainda, mas eu quero isso para mim também, Pai. Que eles possam, Pai, receber forças do Senhor também para se comprometer por misericórdia. Em nome de Jesus, amém.